Capítulo 765, Aposta. Tradução, do Corã Revisão, CYS. Que tal isso? Vocês dois jovens senhores têm algum interesse? Isso é algo desenterrado do túmulo de um antigo imperador, tem uma história de pelo menos 10.000 anos. O homem com cicatriz disse alegremente ao ver que os dois jovens estavam intrigados. Este jade era de fato um tesouro desenterrado de uma antiga sepultura, mas não se sabia se veio ou não do túmulo de um antigo grande imperador. Anteriormente, até o homem com cicatriz não tinha certeza sobre a identidade desses dois bracelets de jade quando os recebeu do homem que cavou aquela cova. Finalmente, ele teve que pedir ao grande ancião do salão de jade do dragão branco para avaliar os itens para ele, finalmente determinando que era um jade Milin cadavérico de 10.000 anos de idade e acabou comprando por 2.000 pedras de essência espiritual. O jade Milin cadavérico também era um tipo valioso de jade. Embora não fosse raro ou precioso como o jade Milin sangrento, ainda era mais caro do que as esculturas normais de jade Milin. Com um método tão raro e inteligente usado para disfarçá-lo, o sujeito com cicatriz tinha 120% de confiança de que todos acreditariam em suas palavras. Quantas pedras de essência espiritual? Perguntou Jukon. 12.000. O preço que o homem com cicatriz de repente iniciou era um lucro de 5 vezes o custo. Se este par de bracelets de jade fosse realmente feito a partir de jade Milin sangrento, então ele pode vender sem dúvidas em uma casa de leilões por 25 a 30.000 pedras de essência espiritual. O preço que o sujeito com cicatriz listou já era extremamente baixo. Mas isso ainda eram 12.000 pedras de essência espiritual. Mesmo que fosse Li e Feng ou Jukon, ambos ainda tinham que deliberar e ponderar mais um pouco. Esta não era uma quantia pequena. Os dois acabaram trocando bracelets de jade, examinando-os mais uma vez. Essa avaliação contínua durou mais 2 horas. Não importava o ponto em que eles olhassem, esses antigos bracelets de jade eram o verdadeiro negócio. As finas ranhuras deixadas no bracelete de jade eram absolutamente formadas ao longo de 10.000 anos. Embora essa textura pudesse ser falsificada, era realmente impossível fazê-la de maneira tão perfeita que parecia estar em completa conformidade. Além disso, a textura do jade Milin tinha formado uma pequena névoa que fluía e o gradiente da cor era impossível de falsificar, não importava o quanto engenhoso o método fosse. Os dois ficaram em silêncio. O homem com cicatriz não estava ansioso. Ele esperou lá, sorrindo, seus olhos brilhando com uma luz enigmática. Desde o início até agora, ele nunca havia dito que isso era jade Milin sangrento. Na verdade, isso não importava. As regras não ditas do salão de jade do dragão branco estipulavam que havia itens reais e imitações aqui, tudo era comprado voluntariamente. Se alguém fosse enganado, então eles só poderiam culpar sua visão de ser pobre. Ninguém poderia voltar e reclamar a menos que a salão de jade do dragão branco tivesse realmente vendido jade falsificado. Li e Feng e Jukon podem ter uma alta reputação, mas também cumpriram essas regras não ditas. Além disso, se o salão de jade do dragão branco podia abrir, eles deveriam ter muitos canais de suprimento e também forças consideráveis apoiando-os nos bastidores. Só porque o homem com cicatriz se curvava e saudava todos os clientes não significa que ele estava com medo deles. 12.000. Eu vou aceitar. Depois de ficar em silêncio por meia hora, Li Yifeng falou com firmeza enquanto lambia os lábios ligeiramente secos. Ele havia confirmado completamente que este era um tesouro de 10.000 anos. No entanto, o que ele não sabia era que não era jade Milin sangrento, mas jade Milin cadavérico.
Embora o jade Miulin cadavérico fosse muito raro, esse tipo de coisa tinha uma reputação sombria e sinistra. Não havia uma nobre que estivesse disposta a usar algo que tivesse sido lacrado em um cadáver por 10.000 anos. Se este par de bracelets de jade Miulin cadavérico fosse leiloado em uma casa de leilões, eles venderiam por 5.000 pedras de essência espiritual no máximo. Depois que alguém começava com o preço, ficava mais fácil para os outros se pronunciarem. Jukun estendeu a mão e disse: vou adicionar 500, 12.500. Os dois lances opostos eram certamente a cena que o homem com cicatriz queria ver mais. Ele sorriu e disse: Senhor Li, o Senhor Ju ofereceu 12.500, você. 13.000. Li Yifeng aumentou o preço em mais 500 pedras. Quando Qin'er ouviu isso, ela agarrou o peito com medo: jovem mestre. Tudo bem, tenho 90% de crença em mim mesmo. Sempre havia riscos envolvidos na compra dessas esculturas de jade. Mesmo os grandes mestres da avaliação tinham momentos em que cometeriam erros monumentais, afundando tudo o que já haviam trabalhado. No entanto, se alguém não quisesse assumir riscos, eles poderiam simplesmente ir até a casa de leilões. Não só seria mais caro, mas nunca se tornaria um mestre de avaliação de esculturas antigas de jade. Eles também poderiam se tornar amantes e colecionadores de antigas esculturas de jade, amadores que nada sabiam sobre o jade Miulin. Somente lutando e comprando nesses lugares onde as imitações eram misturadas com os itens reais, poderia se tornar um verdadeiro mestre de seu campo. 13.500. Jukun se recusou a ser superado. Mas, mesmo para ele, colocar uma quantidade tão grande de pedras de essência espiritual forçava suas finanças ao limite. 14.000. Li Yifeng gritou quase ao mesmo tempo. Mas, neste momento, a transmissão de som de verdadeira essência de Lin Ming soou em seus ouvidos. Depois que ele a ouviu, a expressão de Li Yifeng mudou de repente. Lin Ming disse: eu senti uma energia mortal muito fraca vinda do jade. Eu me pergunto se o irmão Li também não sentiu a mesma coisa. Energia mortal. O coração de Li Yifeng pulou. Enquanto ele investigava o bracelete de jade um pouco mais, ele franziu a testa novamente. Embora Lin Ming tenha mencionado esse ponto, Li Yifeng simplesmente não tinha muita compreensão em um tesouro pouco ortodoxo como o jade Miulin cadavérico. Por um momento ele não conseguiu associá-los. Ou melhor, deve-se dizer que, como alguém que nunca tinha visto um jade Miulin cadavérico nunca poderia pensar nessa possibilidade para começar. 14.500. Jukun gritou um preço mais alto, com veias azuis na testa estufadas. Se esse preço subisse mais, ele não conseguiria suportar. Embora sua riqueza total fosse de 50 a 60.000 pedras de essência espiritual, a maior parte daquilo estava fixada em suas posses e propriedades, ele não tinha muitas pedras de essência espiritual com ele. Senhor Ju fez uma oferta de 14.500. Eu me pergunto se Senhor Li. O homem com cicatriz respeitosamente disse, enquanto seu coração florescia com alegria. Se ele conseguisse vender esse par de bracelets, seu lucro seria enorme. Depois de deduzir a parte das forças por trás do salão de jade do dragão branco, seria suficiente que os lucros durassem 1 ano ou 2. Li Yifeng não tinha certeza se deveria ou não gritar um preço mais alto. Neste momento, outra transmissão de som de verdadeira essência de Lin Ming soou novamente. Lin Ming pensou que seu único lembrete para Li Yifeng era o suficiente para ele entender, mas parecia que ele superestimara demais seu novo amigo amante de jade. Irmão Li, tenho um mau pressentimento sobre esse par de bracelets de jade. Por favor, seja cauteloso se você quiser comprá-los.
Pressentimento ruim. Li Yifeng ficou surpreso. Ele não acreditava em alguma coisa ilusória como pessoas tendo um sexto sentido. Se fosse uma pessoa comum falando com ele, então ele teria desconsiderado ele como se estivesse falando besteiras. No entanto, Lin Ming não era uma pessoa comum. Desde que Li Yifeng conhecera Lin Ming, ele se sentia como se Li Ming estivesse coberto por uma névoa nebulosa que ele não conseguia atravessar, ele simplesmente nunca foi capaz de entendê-lo. Depois de hesitar por um longo tempo, Li Yifeng finalmente suprimiu o desejo em seu coração de fazer outra oferta. 15.000 pedras da essência espiritual eram uma quantia muito alta e os contínuos 2 avisos de Lin Ming o fizeram duvidar de seu próprio julgamento. Se essas coisas realmente não fossem o que ele achava que eram, suas perdas seriam grandes demais. Senhor Li, você... O homem com cicatriz olhou para Li Yifeng com esperança em seus olhos. Zhu Kun também olhou para Li Yifeng nervosamente. Se Li Yifeng aumentasse o preço novamente, então ele não seria capaz de suportar. Li Yifeng hesitou um pouco e depois soltou um longo suspiro. Ele balançou a cabeça e disse: "Eu desisto." Para um colecionador de antigas esculturas de jade, desistir de um pedaço de jade que eles tinham gostado também exigia muita determinação e coragem. Li Yifeng pode ter cerrado os dentes e desistido do leilão, mas um traço de desânimo e tristeza inevitavelmente permaneceu em seu coração. O homem com cicatriz ficou um pouco desapontado. Se Li Yifeng continuasse a aumentar o preço, seus lucros teriam sido muito mais altos. Zhu Kun soltou um longo suspiro de alívio, as palmas das mãos molhadas de suor. Essa foi por pouco. Se o lance fosse mais alto, ele realmente não seria capaz de ofertar mais pedras de essência espiritual. Então, parabéns a Sr. Zhu por obter este par de bracelets de jade. O homem com cicatriz sorriu brilhantemente. Ele pegou os bracelets de jade do prato de jade da linda jovem e colocou-os em uma caixa de madeira especial antes de entregar tudo a Zhu Kun. Zhu Kun também pagou silenciosamente as 14.500 pedras de essência espiritual. Li Yifeng observou os dois concluírem sua transação e a inveja floresceu em seu coração. Ele não podia deixar de pensar que teria sido melhor se ele tivesse acabado de sair dali. Uma vez que Zhu Kun obteve com sucesso o par de bracelets de jade, ele riu e então sorriu ao olhar para Li Yifeng. Muito obrigado ao grande Sr. Li por ter recuado de uma maneira tão humilde. O Sr. Li deve ter muitas pedras de essência espiritual. Talvez você esteja preocupado em ser denunciado pelo Sr. Murunga à sua família. Se você realmente gastasse 15.000 pedras de essência espiritual, então eu temo que você tenha que encarar a parede em confinamento por 150 anos, ha ha ha. Antes de a transação ser concluída, Zhu Kun não se atreveu a zombar demais de Li Yifeng. Afinal, o histórico familiar de Li Yifeng era maior do que o dele. Se Li Yifeng realmente ficasse vermelho de raiva, ele acabaria sendo o único a sofrer. Mas nada disso importava agora. A partir do ponto em que ele já tinha obtido o que desejava, Li Yifeng poderia enlouquecer o quanto ele quisesse. Li Yifeng estava se sentindo um pouco triste para começar porque ele não pôde comprar o item que ele gostou, mas agora, depois de ser ridicularizado novamente por Zhu Kun, ele ficou furioso. Ainda assim, ele se manteve bastante calmo enquanto dizia ironicamente: Zhu Kun, não fique tão feliz consigo mesmo. Você nem sabe se o que você tem é real ou falso. Tenha cuidado para que você não possa pagar nem pelas suas calças amanhã. Haha, eu acho que o irmão Li sabe muito bem se o que eu comprei era real ou falso. Em nosso campo de interesse certamente há riscos,
mas se você não ousar arriscar, mesmo que tenha uma garantia de 90% em si mesmo, então você pode ir para casa e brincar com seus filhos. Jukon riu, zombando de Li Yifeng mais uma vez. Jukon jogava no campo de esculturas de jade por tantos anos que ele poderia avaliá-los com 80 a 90% de certeza. Caso contrário, ele nunca teria colocado uma quantia tão enorme de dinheiro. Nesse momento, o homem com cicatriz disse: Senhor Li, Senhor Jiu, vamos esfriar os ânimos aqui. Todo mundo que vem ao meu salão de jade do dragão branco é um convidado de honra. Senhor Li, embora você possa não ter conseguido comprar esse par de bracelets de jade, minha loja ainda tem muitos outros tesouros. Se Senhor Li gosta de qualquer um deles, comprá-los ainda é possível. O homem com cicatriz havia administrado essa loja por anos suficientes para conhecer os caminhos do coração. Embora parecesse que ele estava mediando essa pequena briga, a verdade era que ele estava se aproveitando de um momento em que Li Yifeng estava se afogando em um mar de fúria para lhe vender mais mercadorias. Um cliente era mais propenso a comprar coisas se ele estivesse impulsivo e emocional. Neste momento, Jukon disse: o irmão Li é tão rico. Ainda assim, parece que ele é levado em rédea curta por sua mulher masculina. Ele não pode necessariamente ser capaz de comprar qualquer coisa aqui. O homem com cicatriz queria elogiar as palavras zombeteiras de Jukon. Na verdade, ele queria abraçar Jukon até a morte. Ele não apenas lhe deu um lucro de quase 13.000 pedras espirituais, mas agora ele também estava agitando Li Yifeng para comprar outras coisas. Kinner disse friamente: Ramf, a irmã mais velha de nossa família Murong, cuida do nosso jovem mestre porque nosso jovem mestre tem um futuro promissor. Você acha que ele é como você, alguém que não conseguiu se tornar um sucessor? Quem ainda lhe considera mais do que um merda agora? Você não é nada além de um pedaço de bosta de vaca grudado na parede. As palavras de Kinner não eram como veneno comum. Ela normalmente não amaldiçoava, mas assim que o fazia, acertava todos os pontos doloridos. Depois que Jukon ouviu, seu rosto ficou azul. Li Yifeng riu alto. Ele era um sujeito de mente aberta para começar. Embora esse assunto agora o tenha deixado um pouco deprimido, ele não deixaria isso pairar em sua mente. Ele segurou a cintura de Kinner com a mão e disse: Ok, vou escolher algumas coisas boas hoje para trazer de volta para não voltar de mãos vazias. Irmão Lin. Você também gostaria de apostar neste jogo de azar? Li Yifeng estava apenas falando impensadamente com Lin Ming. Ele não esperava que Lin Ming fosse sorrir e acenasse com a cabeça. Bem, eu vou escolher algumas coisas. Estou com muita sorte hoje.